E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Nossa videoaula de hoje é como encontrarmos as coordenadas do baricentro de um triângulo no plano cartesiano. Professor, e por que aqui, nesta tela, nós temos medianas de um triângulo? Porque antes de nós entendermos como encontrarmos as coordenadas do baricentro, nós precisamos entender o que é um baricentro. Vamos lá? Eu garanto a vocês que essa videoaula vai ser tranquila e vocês vão entender perfeitamente. Então, professor, o que seriam medianas de um triângulo? Medianas de um triângulo nada mais são do que segmentos que começam num ponto e terminam em outro ponto. Professor, como assim? Por exemplo, pessoal, um triângulo possui 3 vértices, certo? Aqui eu tenho o vértice A, vértice B e vértice C como exemplo. Cada vértice desse vai possuir uma mediana no triângulo. O vértice A, por exemplo. A mediana relacionada ao vértice A é aquela que começa no vértice A e vai até o ponto médio do lado oposto ao vértice A, ao lado que está de frente para o vértice A. Percebam que o lado que está oposto ao vértice A é esse lado aqui, ó, CB. Então quer dizer que eu vou lá no ponto médio de CB. Lembra que ponto médio é aquele ponto que vai dividir o segmento em 2 partes iguais? Então, a primeira mediana que nós traçamos aqui é aquela que começa no vértice A e vai até o ponto médio de CB. Da mesma forma, ó, se eu pegar aqui o ponto B, qual é o lado que está oposto ao ponto B? De frente para o ponto B. Não é aquele lado lá, ó, o AC? Então, eu vou lá em AC, identifico onde é que está o ponto médio e traço a mediana, ligando esse ponto médio até esse vértice B. Deu para entender? Da mesma forma, vamos aqui no vértice C. Se eu tenho o vértice C e quero saber qual é a mediana relacionada a ele, eu primeiro vou lá no lado oposto ao vértice C, que é aquele lado AB, identifico onde é que está o ponto médio e daí eu consigo traçar o segmento que começa no vértice C até o ponto médio do lado oposto. Essas são as medianas de um triângulo. Percebam que no triângulo eu consigo encontrar 3 medianas, cada uma relacionada a um vértice e ao ponto médio do lado oposto desse vértice. Vocês perceberam que essas medianas, essas 3 medianas, elas se encontram num ponto aqui no centro? Esse ponto que eu vou chamar de ponto G. Esse ponto de encontro das medianas é justamente o baricentro do triângulo. Baricentro é o ponto de encontro dessas medianas. Beleza? Agora que nós entendemos o que é um baricentro, vamos agora aprender como é que nós encontramos as coordenadas desse baricentro no plano cartesiano. Como eu falei anteriormente, pessoal, o baricentro é aquele ponto de encontro das medianas de um triângulo. Se nós colocarmos este triângulo no plano cartesiano, como eu fiz aqui, nós podemos pensar o seguinte: se o baricentro é um ponto, quer dizer que ele vai ter uma coordenada no eixo x e vai ter uma coordenada no eixo y, correto? E nós conseguimos determinar quais as coordenadas desse baricentro se nós tivermos as coordenadas dos vértices que fazem parte desse triângulo. Nesse caso, o vértice A, o vértice B e o vértice C. Professor, o que significa isso aí? Ó? x1, y1, x2, y2, x3, y3. São as coordenadas lá no ponto A. Eu chamei de x1 e y1 as coordenadas porque são as coordenadas x e y do nosso primeiro ponto. No ponto B, x2 e y2, porque são as coordenadas no eixo x e no eixo y do segundo ponto. E no ponto C, x3 e y3, porque são as coordenadas desse vértice C, que é nosso terceiro ponto. Professor, e essa expressão aqui enorme que o senhor colocou aqui em cima, o que é que ela significa? Essa expressão, pessoal, é aquela que nos ajuda a determinar qual é o valor de x desse baricentro lá no plano, a coordenada em x, e qual é a coordenada em y, né, desse baricentro.
Para nós determinarmos a coordenada em x desse baricentro, nós só precisamos somar as coordenadas em x dos vértices, ou seja, x1, x2 e x3, e dividirmos por 3. E para encontrarmos a coordenada em y do baricentro, nós só precisamos somar as coordenadas em y dos vértices do triângulo e no final dividirmos por 3. Professor, não estou entendendo nada porque é muita letra. Vamos fazer um exemplo com números para que a gente compreenda melhor? Este exemplo diz o seguinte, pessoal. Considerando um triângulo com vértices A, B e C, quais as coordenadas de seu baricentro? Neste caso, nós temos as coordenadas dos 3 vértices do triângulo, não é isso? E nós queremos encontrar as coordenadas do baricentro, ou seja, a coordenada em x do baricentro lá no plano cartesiano e a coordenada em y também desse baricentro. Professor, como é que nós encontramos isso? Eu falei anteriormente que aquela expressão nos ajuda, né? Vocês vão perceber agora quão simples é utilizar aquela expressão para encontrar essas coordenadas do baricentro. Para encontrarmos a coordenada em x do baricentro, só basta somarmos as coordenadas em x dos vértices do triângulo e dividimos tudo por 3. E para encontrarmos a coordenada em y do baricentro, nós só precisamos somar as coordenadas em y dos vértices desse triângulo e também dividirmos por 3. Professor, quem danado é x1, x2, x3? Isso aí que eu não estou entendendo nada. Lá em cima nos pontos, ó, eu não tenho o ponto A, ponto B e ponto C. O ponto A, como é meu primeiro ponto, eu coloco x1, y1 nas coordenadas. O ponto B, como é meu segundo ponto, x2, y2. E o ponto C, como é meu terceiro ponto, x3, y3. E agora é só substituir aqui nas expressões, ó. Para encontrarmos a coordenada no eixo x do baricentro, vamos somar x1, que é 1, x2, que é menos 1, e x3, que é 6. E tudo isso dividimos por 3. Professor, se aqui na fórmula tem mais x2, por que o senhor colocou menos aqui? Porque a coordenada lá, x2, é menos 1. Estão vendo? Se eu pegar o mais da expressão com o menos da coordenada, mais vezes menos, eu vou encontrar menos. Resumindo, quando a coordenada for negativa, você já pode colocar diretamente o valor negativo, ok? Resolvendo aqui, nós temos o seguinte. 1 menos 1, 0. 0 mais 6, 6. 6 dividido por 3, 2. E o que é que isso significa? Que a coordenada em x do baricentro nós já encontramos, que é 2. Fácil, né? Vamos encontrar a coordenada em y agora. Quem é y1 lá no ponto A é 1. y2, 3. Então, vamos somar com 3. E y3 é 4. Tudo isso dividido por 3. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 sobre 3 não dá para dividirmos de forma exata, né? Então, nós podemos deixar a coordenada em forma de fração também. Quer dizer que a coordenada em y do baricentro desse triângulo é 8 sobre 3. Ó que fácil, pessoal. Determinamos as coordenadas do baricentro desse triângulo. Quais as coordenadas? 2 e 8 sobre 3. Deu para entender? Comenta aqui embaixo se deu para entender. Não se esquece de se inscrever no canal. E valeu, galerinha!